Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história e o motivo pelo qual eu vim para cá vestindo essa calça aqui. Uma peça feita numa cooperativa de costureiras da maior favela da América Latina, com roupas que foram usadas por pelo menos 20 pessoas antes de mim. Eu tô aqui para falar sobre moda, porque é um assunto que faz parte da vida de todo mundo. Todo dia a gente acorda e a gente escolhe o que a gente quer vestir, né? Simples. Mas apesar de ser algo super simples, o que a gente escolhe vestir não pode mais ser tratado como algo a curto prazo. Isso porque a indústria que faz as roupas que a gente escolhe vestir é também hoje uma das principais causas da crise climática que o planeta está vivendo. Eu entendi que não tem mais como a gente vestir moda se não parar para repensar de onde vêm as roupas que a gente usa, para onde elas vão depois. Isso porque o que a gente escolhe vestir vai determinar a vida que a gente quer viver num futuro muito próximo. Por isso, hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a história das roupas que vocês usam? Vocês sabem? Pois é. Há quase uma década, as roupas que eu uso contam muitas histórias. Elas contam histórias de lugares, de pessoas, de possibilidades, de conexões e principalmente de mulheres. E aqui eu faço questão de trazer as mulheres, porque elas são as principais impactadas pela lógica dessa indústria tradicional da moda. E também porque a minha história é o somatório de muitas histórias, de muitas mulheres que atravessaram a minha vida para que eu pudesse olhar para a moda de uma forma mais sustentável, de uma forma mais carinhosa. Eu quero compartilhar com vocês algumas dessas histórias hoje. Há 8 anos, eu fundei aqui em Brasília um brechó chamado Desapeguei Bonito. Na época eu estava grávida da minha primeira filha, TT, a primeira mini mulher que me fez olhar para a moda circular, com roupas que não faziam mais sentido para mim no armário, que estavam paradas, que não serviam mais meu corpo ou não serviriam futuramente. Então fazia muito sentido circular aqueles produtos e de quebra fazer uma graninha extra com aquilo. Eu lembro que eu abri o armário, tirei bastante coisa, tentei fotografar aqueles produtos. No fim do dia, sentei no sofá, abri uma rede social, criei uma conta, olhei para aqueles produtos todos e falei, nossa, hoje eu desapeguei bonito. Eu achei que esse nome pudesse funcionar por ser algo temporário, mas na realidade o desapeguei bonito não era algo temporário e hoje ele é um negócio que faz muito sentido para mim e para muitas outras mulheres. Ele se transformou ao longo desses últimos anos numa comunidade de mulheres engajadas com o que a gente faz, que acreditam na moda circular, impactou mais de 30 mil pessoas e faturou ao longo desses últimos anos mais de 2 milhões de reais com a venda de roupas usadas. Mas muito mais interessante que isso, o Desapeguei Bonito economizou em água mais de 86 milhões de litros de água. Economizou em emissão de gases de efeito estufa mais de 240 toneladas. Foram mais de 6 toneladas de roupa que poderiam ter ido para aterros sanitários e não foram. Ali eu iniciei uma história com a moda circular, com a economia circular, e com esse mercado que hoje já vale mais de 1 trilhão de reais e que nos próximos 4 anos pode valer o dobro disso. Eu entendi que a economia circular é uma alternativa super viável para a gente substituir e desfazer essa nossa forma de pensar, de extrair, de consumir e de jogar fora, porque não existe jogar fora. O que a gente precisa fazer é circular esses produtos. Para vocês entenderem o impacto ambiental desse modelo de economia, eu me desafiei a fazer alguns cálculos. Esses cálculos foram feitos de acordo com o último relatório da ThredUp e que diz mais ou menos assim: se hoje cada pessoa no mundo comprasse uma única roupa usada ao invés de uma roupa nova, isso significaria em economia de água o equivalente a uma pessoa bebendo água durante 125 mil anos
sem parar. Ainda, se essa pessoa fizesse essa substituição, isso significaria em economia de energia o equivalente a uma pessoa assistindo Netflix 24 horas por dia durante 4 milhões de anos. É muita coisa. E é só uma peça de roupa. Pois é, entendendo que esse era um modelo extremamente viável para substituir a economia linear, eu busquei me conectar com outras mulheres que também buscam desenvolver a economia circular em outros lugares do mundo. Foi assim que, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com moda circular no Egito e enxergar uma moda sem fronteiras, sem barreiras. Lá eu conheci 2 mulheres que me transformaram muito. A primeira, a Basma, uma egípcia muito agitada, muito inquieta, que criou uma startup para transformar as roupas usadas em fundos para projetos sociais no Egito. Isso porque lá é uma região onde, culturalmente, o excesso de consumo significa status. As pessoas compram muito, o tempo inteiro. Então, lá é o lugar perfeito para que as grandes redes de fast fashion, as grandes varejistas, vendam seus produtos. Ela decidiu ir na contramão desse pensamento e desse movimento, e eu pude viver isso com ela. Uma outra mulher que eu conheci ali ainda naquele momento se chama Hadel. É uma sudanesa muito inteligente, com um conhecimento fora dos limites, que me ensinou pela primeira vez o significado de um termo chamado colonialismo de resíduos. Só para vocês entenderem a potência dessa mulher, ela foi nomeada uma das 100 mulheres mais influentes da África, depois de ter criado um movimento que em português significa "A África não é um aterro". Num dos nossos encontros, ela me levou para conhecer o maior mercado de roupa de segunda mão do Egito. Um mercado quilométrico, de rua, com araras a perder de vista, que vem semanalmente de países do norte global. Essas roupas vêm semanalmente para países do sul global como uma justificativa social de caridade, são doações. Olha só que legal, são peças que eles não querem mais usar e eles mandam para esses países. Mas, na realidade, grande parte desses produtos é lixo. E aqui eu falo lixo, porque estima-se que pelo menos 40% desses produtos que vêm semanalmente em containers para esses países não têm utilidade nenhuma. Eles vêm completamente comprometidos e eles precisam ser destinados para aterros. Isso é uma informação da Our Foundation. Hoje é a maior instituição de caridade pública que atua nos Estados Unidos e em Gana e que luta pela justiça climática na moda. Essa não é uma realidade só na África e acontece em muitos outros países, mas hoje eu quero fazer um convite para que vocês pesquisem sobre o deserto do Atacama, no Chile. Lá já é possível obter imagens espaciais do amontoado de roupas do maior aterro de lixo têxtil do mundo. Essas roupas, em grande parte, são de composição sintética, de materiais derivados do petróleo, materiais que demoram muito tempo para se decompor. E por conta desse tempo de decomposição, elas precisam ser queimadas. Essas queimadas duram até 10 dias corridos, 10 dias seguidos de queimada sem parar. E isso emite uma quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera absurda. Pior, isso compromete a saúde das populações que vivem ali em volta desse aterro. Essa é uma história muito triste sobre roupas, uma história que eu não gostaria de contar, mas que me fez entender, no fim das contas, que apenas a venda das roupas usadas hoje já não é mais suficiente para resolver o excesso, para resolver a velocidade em que a gente consome. Então, quando eu volto desse lugar, nessa experiência que eu tive ao lado dessas 2 mulheres, eu retorno para o Brasil e mais uma mulher impacta a minha história. Dessa vez, uma bióloga chamada Renata
muito engraçada, com cara de brava, mas muito querida, brechoseira, nossa cliente que fala, olha, o que vocês fazem aqui? A forma que vocês trabalham com moda sustentável vai muito além da venda de roupas de segunda mão. Vocês têm a responsabilidade e o poder de influenciar comportamentos. Então, ali eu passo a refletir sobre o poder do próprio mercado nessa agenda de transformação climática. Como os empreendedores, como novos projetos privados têm a responsabilidade de influenciar nessa agenda. Ali, então, estimuladas pela Renata, a gente se compromete com os resíduos que a nossa empresa gera e a gente caminha para um processo de certificação para a gente se tornar o primeiro brechó lixo zero do país. Isso garantindo que a gente destine de forma correta 94% dos resíduos que a gente gera pela nossa operação. E para isso acontecer, a gente precisou mudar muito da nossa lógica de trabalho. A gente reutilizou muita coisa, a gente reduziu muito o uso de materiais ali dentro da nossa operação. A gente passou a separar os nossos resíduos e isso fez com que a gente se conectasse com um projeto chamado Cata Aqui. É um projeto que conecta geradores de resíduos, pessoas física ou jurídica, a catadores parceiros desse projeto e formaliza o trabalho dessas pessoas. E a gente se conectou com uma cooperativa de costureiras do Sol Nascente, que hoje é a maior favela da América Latina, de acordo com o IBGE. Lá eu conheci a Marta. A Marta é uma mulher que mora no Sol Nascente e que, entre todos os talentos que ela tem, ela descobriu na costura uma forma de fazer renda extra para ela, para sua família, e depois de capacitar outras mulheres para que essas mulheres fizessem o mesmo. A Marta é coordenadora de uma marca chamada Raízes do Sol, uma marca de upcycling, que em português poderia dizer a reutilização de materiais que seriam descartados para a criação de novos produtos com valor, com impacto. E é uma marca que utiliza basicamente jeans, que é um tecido comum ao armário de todo mundo aqui, eu tenho certeza. Mas o jeans é também o material que mais polui e consome recurso no seu processo de produção. Ela recebe esses jeans e ela transforma em novos produtos. Inclusive, foi a Marta que fez essa calça aqui. E eu fiz questão de vestir essa calça aqui hoje, porque ela é a representação das muitas histórias que uma única roupa pode contar e do alcance das nossas escolhas toda vez que a gente decide que roupa a gente quer usar. E ainda, que essas escolhas transpassem pelas realidades da vida de cada pessoa aqui, como o tamanho do seu corpo, o seu gênero, onde você nasceu, as limitações que você tem a se vestir e, no fim das contas, o que você se sente bem usando. Existem pequenas coisas que a gente pode fazer hoje para transformar uma moda que já foi chamada de moda do futuro, mas que é a moda do agora, é a moda urgente, é a moda do presente. Então, se você me perguntasse quais pequenas coisas você pode fazer, eu te diria. Como pessoa, como consumidor, você pode parar para refletir se de fato você precisa daquilo que você pretende comprar. Se você conhece o histórico da marca que você está comprando, para onde vão as roupas que você não quer usar depois? Como marca, se você se compromete com os resíduos que sua empresa gera, se você paga bem suas fornecedoras, suas funcionárias, se você tem transparência nos seus processos. E como Estado, se você de fato age com a urgência necessária para transformar essa indústria. Se você investe, se você financia projetos para transformar essa indústria. Porque, no fim das contas, existe um fio invisível que costura a história de muitas e muitas pessoas toda vez que a gente decide o que a gente quer vestir. Por isso, da próxima vez que você acordar e você abrir o seu armário, eu quero que você se pergunte a partir de agora, qual é a história que você quer contar? Obrigada.